deificação humana, a origem do orgulho e da vaidade, que está lá no profeta Ezequiel também. O que é a deificação humana? Deificar significa querer tornar-se Deus, querer tornar-se uma deidade, uma divindade. E muitas vezes entre os seres humanos, pessoas se levantam querendo ser Deus, querendo até adoração como se fossem deuses. E de onde que vem isso? Qual a origem disso? O profeta Ezequiel, ele nos fala sobre isso quando ele fala sobre um povo. Sabe qual povo que ele vai falar agora? É o povo de Tiro. Sabe? Os irmãos já devem ter ouvido falar de Tiro e Sidom, né? E nós temos aqui agora a profecia contra o povo de Tiro. Porque Tiro, eles começaram a se alegrar com a queda de Jerusalém. Quando Jerusalém caiu e aqueles que estavam lá em Jerusalém foram levados cativos para a Babilônia, a cidade de Tiro começou a fazer festa, ficou-se alegre com aquilo, né? Porque havia naquele povo um sentimento de uma arrogância e de um orgulho e de uma vaidade muito grande. E Deus levanta então o profeta Ezequiel para falar contra uma nação, contra um povo ali que tinha se levantado. A ideia, de como surge no coração humano o sentimento de deificação, nós vamos ver isso. Então, primeira coisa que o profeta faz é se dirigir à nação. Por isso que eu considero isso muito importante, sabe? Deus trata o Brasil como nação também, sabe? Nós temos características, né? Por exemplo, quando se fala do povo brasileiro, existem algumas coisas que são marcantes no povo brasileiro. O que, por exemplo? Futebol primeiro. Oi? Futebol. O Brasil fala muito do futebol, pai. Futebol, carnaval, jeitinho brasileiro, né? São coisas que vão marcando devido a algumas características que foram se agregando à personalidade corporativa da nação. Deus olha as nações assim. Quando a gente fala dos Estados Unidos, até recentemente, seria a grande democracia do mundo, seriam os policiais do mundo, né? Cujo exército cuida de tudo, seria um povo cristão, né? Essa era a fama, e era a personalidade daquele povo, que aos poucos está sendo tocada e transformada. Então, mas no povo de Tiro, houve um grande sentimento de poder. Primeiro, onde que é Tiro? Os irmãos sabem hoje em dia? Tiro fica no... não é mais Tiro o nome, tá? Mas fica no Líbano. E é uma cidade ali no Líbano, que é uma ilha, mas que chega até o litoral, porque foi feito um caminho que chega até essa ilha. E depois nós vamos ver como isso é importante, né? Agora, o nosso Deus, como sendo Deus das nações, de Deus não se zomba. Nenhum povo pode zombar de Deus. E nenhum povo pode zombar do povo de Deus. Muitas potências já deixaram de existir por desprezar a Deus. Se a gente usar um pouquinho a nossa memória, nós vamos lembrar de diversas potências mundiais que ruíram. E não demorou muito para ruir. Foi só o tempo de afrontar o Todo-Poderoso. E nós estamos hoje em dia assistindo esse fenômeno nos Estados Unidos, quando eles estão abandonando a palavra de Deus, né? Você não sabia que os Estados Unidos foram fundados com base nos princípios da palavra de Deus, quando os ingleses saíram e trouxeram o protestantismo, tanto que o grande pastor que promoveu um grande avivamento no início
daquela nação foi um cara chamado George Whitefield, que pregava profundamente. E quando foram fazer a Constituição dos Estados Unidos, eles pegaram a Bíblia e os princípios bíblicos para fazer a sua Constituição. E era uma nação firmada em valores da palavra de Deus. E é interessante que Tiro também era um grande povo. Então nós vamos ver um pouquinho da profecia contra Tiro, né? Diz assim: e sucedeu no 10º ano, ao 1º do mês, que veio a minha palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, visto que Tiro disse contra Jerusalém. Jerusalém agora naquele momento tinha acabado de cair. Disse assim: está quebrada a porta dos povos, virou-se para mim. Eu me encherei agora que ela está assolada. Assim dizia Tiro, aquela cidade poderosa, portuária da Fenícia. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra ti, ó Tiro, e farei subir contra ti muitas nações, como o mar faz subir as suas ondas. Elas destruirão os teus muros de Tiro, os muros de Tiro, derrubarão as suas torres. Eu lhe varrerei o seu pó, e dela farei uma penha escalvada. Olha a profecia, porque Tiro, na verdade, naquela época, era uma das cidades mais poderosas da Fenícia, uma das cidades mais prósperas. E nós vamos ver que era uma cidade de comércio poderoso pelo mundo, porque eles desbravaram os mares da época, e de Tiro e daquela ilha que fazia parte de toda aquela cidade, que era uma cidade peninsular, mas que estava ligada a uma ilha também. Dali saíam navios com mercadorias para todos os cantos, e eles eram orgulhosos porque eles eram considerados, por causa de ser uma ilha, um lugar inexpugnável, poderoso. Ninguém conseguia chegar até eles, nem o exército. E assim era a fama deles. Mas olha o que Deus diz: você zombou de Jerusalém, porque Jerusalém caiu. Eu vou derrubar os teus muros, eu vou derrubar as tuas torres, e farei de você uma penha descalvada, uma pedra. No meio do mar virá a ser um enxugador de redes, porque eu falei, diz o Senhor Deus, e servirá de despojo para as nações. Irmãos, essa profecia de Ezequiel, por isso que o profeta tem que ser ousado, né? Porque naquela época seria o mesmo que você profetizar contra uma grande nação. Era um grande povo, era impossível alguém derrubar aquele povo. E é comovente hoje, os irmãos depois façam uma pesquisa aí na internet de onde está Tiro, porque mais tarde o rei Nabucodonosor foi contra Tiro e dominou a área peninsular. Não chegou até aí. E eles se tornaram servos de Nabucodonosor. Tinham que pagar imposto a Nabucodonosor. Só que 200 anos depois disso, Alexandre o Grande, o que ele fez? Ele fez um caminho que chegasse até a ilha, que dava mais ou menos 1 quilômetro de aterro. Invadiu a ilha, pegou todos os despojos, jogou naquele caminho que ele construiu, naquele aterro, e aquilo virou um lugar de pedras. E se os irmãos pesquisarem hoje, é um lugar desabitado, insignificante. E sabe para que serve hoje esse lugar? Para os marinheiros enxugarem e consertarem as suas redes. Hoje em dia, Deus falou, e assim aconteceu.
Primeiro, com a chegada de Nabucodonosor, 16 anos depois da profecia. Passou-se de 200 anos, Alexandre o Grande. E hoje, milhares de anos, né? 2000 e tantos anos se passaram. E hoje aquele lugar é uma ilha abandonada, com pedras descalvadas, aonde os marinheiros se achegam ali para descansar e consertar as suas redes. O que está escrito aqui? No meio do mar virá a ser o enxugadouro das redes, porque eu falei, diz o Senhor. E aqui a gente aprende que não adianta querer ser grandioso diante de Deus, e que a pior coisa que alguém faz é zombar do povo de Deus quando ele está num momento de crise. Jerusalém tinha caído, o povo de Tiro zombou, e Deus ouviu, e o Senhor agiu naquela situação. A profecia de Ezequiel continua dizendo: e as suas filhas que estão no campo serão mortas à espada, e saberão que eu sou o Senhor. Eu vou passar bem rápido, o texto é muito grande, né? Mas para os irmãos terem a base da leitura quando chegarem em casa, e ler capítulo 26, 27 e 28. Saberão que eu sou o Senhor. Trarei contra Tiro Nabucodonosor. 16 anos antes de Nabucodonosor invadir Tiro, Ezequiel já tinha dito, já tinha falado. Diz assim: as tuas filhas que estão no campo, ele matará a espada, e levantará um baluarte contra ti, e fundará uma trincheira contra ti, e disporá seus arietes contra os teus muros, derrubará as tuas torres com os machados. Os irmãos se lembram de uma outra nação que desapareceu porque zombou de Deus? Os irmãos conhecem? Lembram? Está na ponta da língua, né? Israel ali. Os edomitas, né? Quando o profeta Obadias pregou e disse: não sobrará nada de Edom, nada. Por quê? Porque olharam com altivez o dia da ruína do seu irmão, que seria o povo de Deus, o povo de Israel. Olharam com altivez, zombaram, pararam nas encruzilhadas para segurar aqueles que estavam fugindo. E Deus disse para Edom: você cessará de existir. E Edom foi exterminada como nação. E aqueles que sobraram foram circuncidados e incorporados no meio do povo de Deus, e depois se tornaram os famosos Herodes que nós encontramos, sendo que o último Herodes, que era edomita, morreu comido de bicho, porque não quis glorificar a Deus, lá no livro de Atos dos Apóstolos. Porque quando Deus fala, acontece. E quando você ri do povo de Deus, do homem de Deus, da mulher de Deus, da igreja de Deus, com zombaria, tem um Senhor Todo-Poderoso, que ouve, que está atento e que tem zelo pelo seu povo. É interessante que Deus estava castigando Jerusalém por causa dos seus pecados, mas era uma coisa entre Deus e Jerusalém. Daí Tiro resolveu zombar e deixou de ser como nação. Por causa da... É interessante que era um povo poderoso que é descrito, né? Multidão de cavalos, diz ali. Diz assim: os cascos dos seus cavalos pisarão todas as tuas ruas, falando dos inimigos invadindo aquela terra, roubarão as tuas riquezas, farei cessar o ruído das tuas cantigas, tudo porque zombaram de Deus. Se faria uma matança no meio daquele povo, e por tua causa pasmarão. As nações ficariam pasmadas com a queda de Tiro. Mas é muito interessante que o Senhor Jesus, ele falou de Tiro, lembra? O Senhor Jesus falou: lembra-se de Tiro?
e de Sidom, que era aliado de Tiro, ficava a alguns quilômetros da região de Tiro, Sidom, né? Eles lutavam juntos sempre. Jesus falou assim: lembra-se de Tiro? Pois bem, eles teriam sobrevivido até hoje, se tivessem tido a oportunidade de ver os milagres que Cafarnaum viu. Teriam permanecido. Por isso Jesus disse: haverá mais rigor para Cafarnaum do que para Tiro e Sidom, porque eles não tiveram a mesma oportunidade. Nós que vivemos na era da graça, essa oportunidade que nós temos de ter a Bíblia na mão, e muitas vezes não lemos, de termos igreja para escolher, podemos ir numa que está lá, noutra que está lá, noutra que está em diversos lugares, a palavra de Deus sendo pregada, e não vão. E os homens de Deus testemunhando e pregando, e não ouvem. Olha que coisa, que responsabilidade. O profeta disse: então te farei descer com os que descem a cova. Era o fim de Tiro. Mas nós vamos ver por que Tiro era tão arrogante. Também aparece. Porque uma nação, uma empresa, um empreendimento, um indivíduo pode se tornar orgulhoso. O sucesso é uma coisa boa, porém pode levar a um sentimento de total independência de Deus. Sabe, às vezes o indivíduo abre uma empresa, pede a Deus e dá certo. O que ele deveria fazer? Honrar a Deus, agradecer a Deus, né? Ele deveria ser aquele indivíduo que está tendo sucesso financeiro, então eu vou investir no reino de Deus, eu vou mandar missionário, eu vou investir na casa de Deus. E muitas vezes a pessoa, quando consegue sucesso, ela se coloca no lugar de Deus, achando que é o próprio Deus. E foi o que aconteceu com o líder de Tiro, chamado príncipe de Tiro. Diz assim: e veio a minha palavra do Senhor dizendo: tu, pois, filho do homem, que é o profeta, né, Ezequiel, levanta uma lamentação sobre Tiro. Diz a Tiro que habita nas entradas do mar e negocia com os povos em muitas ilhas. Assim diz o Senhor: ó Tiro, tu dizes, eu sou perfeita em formosura. Olha só a arrogância, né? No coração dos mares estão os meus termos. Os que te edificaram aperfeiçoaram a tua formosura. Fabricaram todos os teus convéses de faias de Senir. Trouxeram cedros do Líbano para te fazerem mastros. Fizeram os teus remos de carvalho de Bazã, e os teus bancos fizeram-nos de marfim engastado no bucho das ilhas dos quiteus. Porque era um povo que era um povo mercantil. E eles tinham uma frota de navios muito grande, muito poderosa, navios de primeira linha para a sua época, e comercializavam com todos os povos. E aquele rei, aquele príncipe de Tiro começou a bater no peito: nós somos maiores do que todos, nós somos mais ricos do que todos, nós somos mais abençoados do que todos, chegando ao ponto de dizer, porque aqui menciona, né, os remadores, os pilotos, os sábios de Tiro, todos os navios do mar e os marinheiros se acharam em ti para tratarem os teus negócios. Era um grande empreendimento daquela nação. Só que o coração se exaltou. Diz a palavra de Deus que Tarsis negociava contigo. A palavra negociar aqui aparece diversas vezes. Os mercadores, em troca das tuas mercadorias, davam pessoas de homens e objetos de bronze.
Os da casa de Togarma trocavam pelas suas mercadorias cavalos, cavaleiros e mulas, mercadores, comércio. Isso fez com que o coração daquele povo, devido à sua prosperidade, se exaltasse. Aqui fala das manufaturas, das mercadorias, dos mercadores, daqueles que negociavam, do comércio. Todos negociavam com eles, e chegou num ponto que aconteceu algo que nós vamos ver agora. Quando há o sucesso, diz a palavra de Deus: ele começou a ter uma percepção equivocada de si mesmo. O profeta diz assim: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, dize ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Deus, porquanto o teu coração se elevou e disseste: eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares. Irmãos, se lembram no começo do culto que eu falei que os fenícios acreditavam que os deuses estavam no fundo do mar e que dominavam tudo? Tiro se achava maior do que aqueles deuses que eles consideravam que estavam no fundo do mar. E ele diz assim: eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares. Eu sou superior a todos os poderes, porque eu comercializo com todos, porque eu sou rico, porque todos me procuram. Eu sou o ápice das nações. Mas Deus diz: olha, diga para ele, não passas de homem, e não és Deus, ainda que estimas o teu coração como se fora Deus. Os de Tiro também diziam assim, e o seu príncipe dizia: eis que tu és mais sábio do que Daniel. Lembram Daniel? A palavra de Deus diz que quando ele foi testado no palácio, ele foi achado mais sábio, 10 vezes mais sábio do que todos os outros sábios da Babilônia. Só que o príncipe de Tiro se achava mais sábio ainda que Daniel. Pela tua sabedoria e pelo teu entendimento alcançaste para ti riquezas, e adquiristes ouro, prata e os teus tesouros. Irmãos, aqui eu quero levantar uma coisa: que todo sucesso que você tenha seja para a glória de Deus. Porque é muito comum acontecer o que é chamado popularmente de síndrome de Lúcifer. Que quando o cara consegue uma determinada condição financeira, quando o cara consegue um determinado sucesso intelectual, quando o cara consegue um determinado sucesso na universidade, quando o cara consegue um determinado prestígio, de um sentimento interior de deificação, de achar que é maior do que Deus, o que foi o motivo da queda de Lúcifer. O profeta continua falando: pela extensão da tua sabedoria, você se tornou assim. Mas num dado momento, nós vamos passar adiante, olhando para esse fenômeno de uma perspectiva mais profunda. O profeta Ezequiel agora começa a desvendar a origem real desse mal. Por enquanto ele está olhando a periferia, né? Às vezes você encontra uma pessoa assim, né? Uma pessoa exaltada, uma pessoa que acha que é maior do que Deus, uma pessoa que acha que todo o seu sucesso foi resultado da sua própria sabedoria, uma pessoa que se acha mais sábia do que Daniel, né? E a gente olha para fora. E nesse momento agora o profeta Ezequiel, ele passa a olhar por dentro, quando ele revela uma ordem espiritual mais profunda. Então ele passa a apresentar o mentor e senhor de todos os orgulhosos. Ele diz assim: veio a minha palavra do Senhor dizendo:
Filho do homem, levante uma lamentação sobre o rei de Tiro e dize-lhe, assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Aqui ele começa a descrever alguém que não pode ser comparado a nenhum ser humano. O selo da medida, em algumas traduções, aparece aí como o sinete da perfeição. Alguém acha que existe entre os homens alguém que pode ser chamado de sinete da perfeição? Aferidor da medida? Perfeito em formosura e sabedoria? E ele diz assim, ó, estiveste aonde? No Éden, jardim de Deus, e toda a pedra preciosa era a tua cobertura, sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Pode-se dizer de algum homem que esteve no Éden, além de Adão? E é interessante que aqui aparecem 10 pedras preciosas. Sabe onde mais aparecem essas pedras preciosas? Só que não 10, 12. Lá no livro de Apocalipse, quando é descrito o paraíso de Deus, se fala de cada uma dessas pedras. Tu estivesses no Éden, em ti se fizeram os teus tambores. Ele nasceu no meio das músicas e dos tambores, e os teus pífaros, no dia em que fosse criado. Tu eras o querubim. Será que algum homem pode ser chamado de querubim? Tu eras o querubim, ungido, para cobrir, te estabelecer. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. O profeta Ezequiel começa a descrever o mentor de todos os orgulhosos, porque na origem do orgulho está esse ser que foi criado por Deus e que um dia lá no paraíso, lá no Éden de Deus, se encontrou iniquidade no seu coração e ele foi jogado por terra no céu. Porque Satanás era um anjo de luz, criado por Deus, em condição de perfeição, mas a Bíblia diz que perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que fosse criado, até que se achou iniquidade em ti. E quando se achou iniquidade nele, diz assim que na multiplicação do teu comércio encheram o teu interior de violência, pecaste, e por isso te lancei profanado do monte de Deus e te fiz perecer, ó querubim, cobridor do meio das pedras afogueadas. Uma vez Jesus, ele mandou os discípulos de 2 em 2, mandou 70, né? Lembra-se disso? E mandou para que fosse pregar. E os discípulos voltaram felizes e disseram: Senhor, através do teu nome até os demônios se submetem. Sabe o que Jesus respondeu? Jesus disse assim: eu vi quando Satanás, como um raio, caía do céu, que um dia ele foi lançado por ter se rebelado contra Deus, porque se encontrou orgulho no seu coração, porque ele quis ser maior do que Deus, e a violência se encontrou na sua vida, e de lá o Senhor o derrubou, e hoje ele vive aqui, ó, na terra. Por isso que existem pessoas endemoniadas, e que nós libertamos em nome de Jesus. No livro de Apocalipse diz que quando o dragão foi lançado do céu,
Ele levou com a sua cauda o que mesmo? A terça parte das estrelas de Deus, dos anjos que se rebelaram e que tomam posse do corpo e do coração de pessoas na terra. E aqui o profeta está descrevendo este acontecimento tão antigo, mas tão próximo da realidade, daquele que se deixa exaltar, daquele que se deixa deificar, daquele que deixa que o orgulho e a arrogância nasça e tome conta do seu coração. O profeta começa a descrever o que acontece dentro do coração daquele rei de Tiro, que ele descreveu agora há pouco. Uma vez Jesus ele falou assim, ou melhor, foi Paulo que falou, né? Se alguém almeja o ministério, se alguém quer ser pastor, se alguém almeja o episcopado, excelente obra e desejo. Mas é necessário que seja o quê? Marido de uma só mulher, né? Não dado ao vinho, e daí vai descrevendo algumas coisas e chega num ponto e diz, não neófito, não novato, para que não se ensoberbeça e cometa o crime do diabo. Qual foi o crime do diabo? Rebeldia. Não foi rebeldia? Se exaltar. Então, que não seja neófito, novato na fé, para que não caia na condenação do diabo. No original diz assim, no crime que o diabo cometeu, que lhe causou a condenação, que foi esse, de se exaltar e querer ser maior do que Deus. O envaidecimento foi oriundo das suas qualidades. Olha só o que diz. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que te olhem a ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu, e te tornei em cinzas sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Essa foi a queda de Lúcifer, descrita, e Lúcifer, só a parte aqui, é um termo que não existe na Bíblia, tá? A palavra Lúcifer. Isso é uma invenção de São Jerônimo, né? Quando ele faz aquela tradução, a palavra é estrela d'alva, né? Que ele traduz assim. Mas popularizou-se esse nome. Mas a Bíblia o chama de Satanás, de adversário, de diabo, que é aquele que causa divisão. Alguém já viu divisão? Diabo significa divisão. E muito interessante que muitas das igrejas que se dizem submissas totais ao Espírito Santo são as que mais se dividem, né? Bem interessante. Mas a Bíblia chama de diabo, de Satanás, e quando ele caiu, ele se tornou um ser deplorável e destruído, mas que opera no seu exército de anjos caídos. O apóstolo Paulo diz assim, não é contra carne e sangue que havemos de lutar, mas contra principados, potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra os exércitos celestiais da maldade, nas regiões celestes. Essa é a luta e a batalha da igreja. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto te tornaste, e nunca mais subsistirás.
Então nós vemos a queda que foi vista na eternidade por Jesus, que via Satanás como um raio cair do céu. E hoje existem sociedades inteiras dominadas pelo diabo e seus anjos. O que leva uma nação a perseguir os cristãos, colocá-los de joelho, em fila e decepar a cabeça deles. O que leva um congresso como o brasileiro querer votar uma lei para impedir a proclamação do Evangelho. O que leva um país como os Estados Unidos ter agora uma lei que proíbe a oração e a Bíblia em suas bibliotecas. O que leva uma nação a trabalhar em prol de valores que contrariam todos os valores do reino de Deus. O que leva uma nação a instituir o aborto para mães que estejam grávidas de 6 meses, quando a criança já está praticamente formada, que está acontecendo na Colômbia, e tem um projeto no Brasil para que isso aqui também aconteça. O que leva um povo a querer calar a voz dos pastores, o que leva uma nação a querer impedir o culto através da internet, como aconteceu agora na China. Há uma batalha espiritual sendo travada. E nós, povo de Deus, nós devemos nos posicionar em oração, nos unindo na igreja, na proclamação, na batalha espiritual, e lembrando sempre que em nós deve haver o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. A palavra de Deus diz assim: haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual, sendo igual a Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo. Tomando a forma de homem, como homem, tornou-se servo, e como servo foi a morte, e morte de cruz. Sabe por que Jesus orou e disse assim: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Não faça a minha vontade, mas faça a tua vontade. Porque ele queria distanciar-se todo orgulho, toda vaidade. Ele queria em tudo submeter-se ao Pai, na pureza do propósito eterno de te salvar, de me salvar, salvar a humanidade. Feche seus olhos. Vamos fazer hoje um compromisso de orar pela nossa nação, porque Tiro era uma potência na sua época. E o profeta, ele disse em nome do Senhor que eles virariam uma rocha raspada, onde os marinheiros iriam enxugar as suas redes. Exatamente o que aconteceu. Vamos orar pela nossa nação. Nós temos o potencial de sermos a nação missionária do mundo. Tão somente a igreja do Senhor se submeter ao Senhor, em obediência, com os princípios da palavra de Deus. Vamos orar. Senhor, nós estamos diante, Senhor, de uma encruzilhada deste mundo, onde podemos tomar decisões equivocadas e desagradarmos ao Senhor.
mas sabemos que a tua vontade é que as nossas decisões sejam consoantes à tua palavra e aos teus princípios, ó Deus. Nós queremos dizer não ao aborto, nós queremos dizer não à liberação das drogas, nós queremos dizer não à ideologia de gênero, nós queremos dizer não a todo proselitismo que leva ao ateísmo, e nós queremos uma nação que seja dedicada ao Senhor, que a tua palavra diz que bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Pedimos então que o Senhor nos capacite, nos dê o entendimento, nos dê o poder e a graça para cumprirmos, ó Deus, humildemente, tão somente a tua vontade e os teus propósitos. E que nunca haja em nenhum de nós um coração arrogante, soberbo, ligado ao mal, mas que o nosso coração esteja sempre ligado ao Senhor e aos teus propósitos. Nós te pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém.